dos Três Pandeiros, em Campina Grande, e esse é o programa Terra Forrozeira, da Rádio Web e TV Web da UFPB. Dessa vez com a participação de uma família que é de extrema importância para a preservação de uma cultura, a cultura do forró de 8 Baixos, a família Calixto. Estamos aqui com a participação da jornalista Valesca, Josinaldo e também o Rafael, que representa o pessoal do curso de comunicação. A gente vai bater um papo aqui interessante sobre essa questão do forró de 8 Baixos. Começou com o pai, não foi isso, Luizinho? Exatamente. Começou com o Seu Deus, no sítio Araticum, que é o município de Alagoas Seca. Depois meu pai veio para Campina Grande, depois surgiu Zé Calixto, depois Bastinho, depois João e, por último, eu. Mas me conta direito essa história. Foram 10 filhos? Não, na verdade foram 14. 14? 14 filhos, mas só foram criados 10. 10 filhos. 10 6 mulheres. 6 mulheres e 4 homens. E aí, como é que foi essa história? Quem enveredou para a questão musical? Quem não foi? Como eu falei antes, tudo começou com meu pai, né? Meu pai tocava antigamente nas usinas, os forrós para os fazendeiros. Pelo que eu sei, meu pai tocou forró até para cangaceiros, né? Então, naquela época não existia som, se tocava em salão de barro batido, né? Nas latadas, tocava em festas de casamento, de batizados, no interior. Coisinha simples mesmo, né? Era só meu pai tocando um folezinho, bem antigo, com apenas um pandeirista acompanhando ele. Era só ele com um fole e um pandeirista. Então, tudo começou daí. Depois surgiu o Zé, né? Que com 8 anos de idade, que é a média que nós pegamos instrumento para tocar, é essa. E o Zé, com 8 anos de idade, já começou a tocar e ajudar o nosso pai na lida, né? Trabalhando, às vezes trabalhando na roça e nas horas de folga tocando sanfona para ajudar no sustento da família, que era muito numerosa, né? Então, por isso, nós fomos criados, uns ajudando aos outros, até que chegou em mim fim de ramo, né? E o pessoal foi todo casando, porque lá em casa era assim, quando casava um, por exemplo, casou o primeiro, ficamos 9. Então aqueles 9 trabalhavam para ajudar uns aos outros e ajudar os velhos. Então cada vez que casava um, a despesa aumentava para quem ia ficando, né? Até que todo mundo casou, ficou só eu, solteiro. Então o batente maior quem pegou fui eu. Depois me casei, mas continuamos ajudando. Foi melhor porque eu comecei a chamar a atenção do pessoal e tal, para começarmos a ajudar uns aos outros, né? Essa coisa toda, até os velhos viajarem, né? Se transportarem de uma vida para outra. E a gente está aqui dando sequência. Cada um procurou. O Zé foi cedo para o Rio de Janeiro, né? Conheceu Antônio Barros. Na época o Zé tocava acordeon e depois foi aconselhado a tocar a sanfona do baixo, porque acordeon era um instrumento muito comum, muita gente tocava. A sanfona do baixo tinha muito poucos. E ele começou a tocar a sanfona do baixo, conheceu Antônio Barros foi para o Rio, e lá, depois que estava lá, o Zé casado já, teve que ir para o Rio, né, para acompanhar Antônio Barros. Lá gravou o primeiro. Depois que o Zé foi, ele começou a levar os outros, né? Pouco tempo depois levou Bastinho, que já estava pré-adolescente, já entrando na adolescência, e foi para o Rio. E Bastinho, lá no Rio, foi assim, uma cabeça que somou muito. Eu acredito que de todos nós, a cabeça que mais somou foi a de Bastinho, porque o Bastinho teve a oportunidade de se apresentar em programas que nós nunca tivemos a oportunidade de nos apresentarmos, como foi o caso de Chacrinha, Flávio Cavalcante. E através desses programas, principalmente do Flávio Cavalcante, o Bastinho recebeu um convite para gravar numa gravadora Copacabana, e
A partir daí, ele decolou para a vida de diretor musical. Né? Foi convidado para ser assistente de produção do José Lopes, também conhecido como Carlos André. E a partir daí ele decolou e arranjou. João também foi para o Rio, ele arranjou trabalho para João, lá no Rio. Tocava nos forrós nos finais de semana, e nos meses de semana vamos fazer percussão nas gravações produzidas por Baixinho. E Baixinho foi o produtor do Zé, Sérgio Mazelli, então por isso que eu digo que ele foi uma cabeça que somou mais do que os outros, porque ele estava dirigindo a gravação do disco do irmão mais velho. Então, que não é uma coisa muito fácil, não é assim de uma hora para outra. Então, depois foi a minha vez, né? Eu morava, nasci aqui em Campina Grande, no bairro Monte Castelo, e trabalhava com desenho, que eu sempre tive uma queda para desenho, para pintura. Até hoje, quando eu tenho tempo, eu me tranco e fico pintando minhas telas, gosto muito, é um trabalho que me diverte, eu esqueço dos problemas lá fora quando eu estou em casa pintando. Eu tenho minhas telas, tenho meu cavalete, tenho meus pincéis, tenho tintas, tudo isso eu tenho em casa, quando eu tenho tempo eu pinto. Então fui para o Rio, quer dizer, trabalhava aqui com pintura, né? E depois me desenganei com a pintura e abandonei, porque eu trabalhava com tinta fotográfica, né? Naquela época. Hoje em dia não, que o computador, né, melhora, deixa pessoas feias mais bonitas, né? Até os cantores hoje em dia, não existe mais cantor ruim, né? O computador trata de melhorar a voz do cantor. Então hoje em dia a informação está, a informatização. Eu que atrapalhando. Fiquei curiosa na questão das artes plásticas na tua vida, né? Qual o teu estilo? O que é que você gostava de pintar? Você ganhou dinheiro com isso? Você fez exposição? Até onde foi? Vai? Será que dá para aprender essa questão da pintura? Olha, a pintura, para mim, eu entrei mais por uma curiosidade. Na verdade, se você me perguntar sobre artes, a arte de pintar, eu vou eu sou ignorante, eu não entendo muito bem isso. Eu pinto por curiosidade, gosto de pintar. Na verdade, eu gosto mais de fazer cópia. Eu ainda não, quer dizer, Deus me deu o dom de aprender a tocar, mas não me deu o dom de aprender a criar na pintura. Então, por exemplo, eu vejo uma paisagem, eu tiro uma foto, se eu conseguir memorizar aquela paisagem, em casa eu sou capaz de pintar. Mas não sou aquele tipo de pintor que pega o pincel e começa a pintar aleatoriamente, não. Primeiro eu tiro as medidas, primeiro eu pego um lápis, eu vou desenhar. Se tiver uma perninha de nada assim, que não está do meu gosto, eu apago, vou tirar a medida, vou fazer, mas tem que estar na medida exata, na minha medida exata, tá entendendo? Então, a partir daí eu vou olhar, vou ver. Se tiver alguma coisa torta, eu ainda vou apagar, vou ajeitar, e depois é que eu começo a pintar. Então, normalmente, uma tela, quando eu vou pintar, eu demoro 15, 20 dias, porque eu tenho que esperar uma tinta assim, secar para poder aplicar outra. É o caso do céu, que você não pode aplicar o branco da nuvem, o azul do céu, sem o azul secar. Né? Não tem como. Você vai misturar uma tinta com a outra, não vai ter o design das nuvens, né? Na verdade. E outra coisa, eu nunca ganhei dinheiro com isso. Muito pelo contrário, eu faço gastar porque eu compro tela, compro tinta, compro pincéis. As telas que eu pintei, eu já pintei mais de 50 telas. Eu tenho telas minhas, eu sei que tem, que eu dei de presente para um amigo meu que mora em Paris. Né? Tem tela que eu dei de presente em Portugal, na Espanha. Eu pinto assim, eu dou de presente, porque para mim, botar na minha cabeça que eu vou fazer profissão com isso, ganhar dinheiro com isso, é uma coisa muito difícil, porque eu teria que fazer um curso, sabe, um curso preparativo. Eu sei que não pinto mal, porque quem viu disse, não, você pinta bem. Para mim, eu não sei, eu não vou elogiar a mim próprio. Mas é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, mas nunca ganhei dinheiro com isso. As telas que eu pintei, sempre dei de presente. Nunca vendi nenhum.
A família Calixto, né, ficou caracterizada, né, por executar muito bem o fole dos baixos, principalmente Zé Calixto, você também. Agora, gostaria que você falasse um pouco sobre a relação com o fole do baixo. Os conhecedores, é um instrumento um pouco mais complicado de ser executado, né, mas que ao mesmo tempo foi um instrumento que talvez seja a marca maior da família Calixto. Como é que você vê essa relação toda? Olha, eu acredito que eu posso falar pelos irmãos, pelos sobrinhos, que já estão enveredando pelo lado da arte deixada pelo avô, né? E até por sobrinhos netos também, que tem dois que estão tocando. Eu tenho um filho que toca duas músicas no instrumento, não quer seguir carreira, porque ele é formado, bem empregado em Fortaleza, e a relação dele, nesse ponto do meu filho, ele saiu a mim, porque a minha relação com o instrumento é uma relação de amor, né? Eu acredito que todos nós temos uma relação de amor, porque isso foi uma coisa que meu pai, com todo o sacrifício que teve na vida, muito pouco estudo, ele tinha uma relação tão forte com o instrumento, e isso ele passou para cada um de nós. Você vê a relação, Zé Calixto, você olha assim a história do Zé Calixto, desde que eu me entendo por gente, que eu ouvia Jackson do Pandeiro, Rosinho Cavalcante, críticos de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tem pessoas que eu conheço hoje, que vêm até de outros países, vêm com o nome Zé Calixto na boca. O cara fala de Zé Calixto assim com prazer, uma satisfação. Eu conheci um cara, uma sumidade, o cara é um mito na arte de tocar sanfona de oito baixos. O próprio Zé Calixto, eu admiro muito Zé Calixto, vamos esquecer um pouco o lado da Irmandade, o lado sanguíneo. Eu admiro muito Zé Calixto, porque é o seguinte, eu acho que não tem nenhum instrumentista da sanfona de oito baixos que conheça o teclado feito Zé Calixto, porque ele faz qualquer serviço no instrumento. A prova disso é que ele está com 80 anos, daqui a um mês mais ou menos ele vai completar 81, se Deus quiser, e ele trata o instrumento, lógico que ele não tem mais a agilidade que tinha há 40 anos atrás, mas ele não esqueceu de tocar, ele toca mais lento, mas com a mesma diplomacia que ele tocava há 40, 30, 50 anos atrás. Então é uma relação fortíssima, uma relação de amor. O próprio Bastinho, que cedo começou a compor músicas com letras, que aprendeu a tocar violão, que aprendeu a tocar cavaquinho, mas ele tinha uma relação também fortíssima, até hoje ainda tem, com a história do fole do Bastos, né? Ele teve a oportunidade de, através do fole, conhecer e fazer amizade com pessoas assim, a nata da música popular brasileira. Então, a nossa relação com o instrumento é uma relação assim, muito íntima mesmo, uma relação de amor. Quando eu estou tocando, quando eu pego um instrumento para tocar, eu esqueço os problemas. Eu acredito que jogo na sola do pé. É isso que tem que fazer, porque é um instrumento muito bonito, um instrumento que eu sou um admirador, eu sou fanático pelo instrumento de sanfona de oito baixos. A gente sabe muito bem que outro dia eu estava conversando com o Dominguinhos, que Deus o tenha, e ele dizendo assim, tem um bocado de sanfona de oito baixos aí, mas tocando muito ruim. Eu disse, é verdade. Mas mesmo assim, mesmo tocando ruim, tem até uma música que ele mesmo fez, em parceria com a Anastácia, que Luiz Gonzaga gravou, que diz: em todo o pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria a todo morador. Então eu sou esse morador, né? Aonde eu escutar o som de uma sanfona de baixo, eu encosto e fico ali, fico parado, assim, impressionado com a interpretação de quem está tocando, porque é uma relação de paixão, de amor. A minha relação com o instrumento é muito forte. E este foi o primeiro bloco do programa Terra Forrozeira da TV UEPB, e no próximo bloco nós estaremos de volta com a família Calixto. Agora eles vão tocar mais um pouquinho para a gente.
Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Onde a gente está fazendo um bate-papo com a família Calixto, de grandes expoentes no Fórum de Oito Baixos. E agora vamos saber de João. Ô João, como é que você se agarrou aí com os Oito Baixos? Como o Luizinho falou, meu pai aprendeu a tocar andando com o pessoal, ele tocou pandeiro, depois ele passou a tocar oito baixo, e dali a gente foi criado com essa enxada, e essa enxada que levou os 4 irmãos à música. E quando eu era criança, eu não tocava oito baixo, eu acompanhava meu pai em todas as festas que ele ia, eu era o pandeirista, tocava pandeiro com meu pai. Quando ele queria descansar um pouco, eu pegava no oito baixo para descansar ele, já estava cansado um pouco, aí eu pegava o oito baixo e então forró para a galera dançar. Aí foi quando eu comecei a pegar incentivo no oito baixo, quando era um certo tempo, quando eu completei a idade, eu queria conhecer o Rio de Janeiro, aí foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. Lá fui trabalhar funcionário de banco, do estado, na época era Banco Estado da Guanabara. Aí quando o Baixinho já era produtor, ele conseguiu uma vaga para mim tocar zabumba no Forró do 66, que era aquele cantor antigo, Anísio Silva, e dali eu comecei, tocando zabumba, e depois fui fazer gravação, era percussionista, tocava zabumba, pandeiro, rap, triângulo, e fazendo a gravação. Aí, certo tempo, já morando no Rio, já quase há 18 anos, eu tinha totalmente abandonado o oito baixo. Aí foi quando meu pai disse, meu filho, volta a tocar oito baixo. E isso, então, esse talento para o oito baixo na alma, né? Porque... Foi quando eu servei, voltei, eu não queria nem o pedido dele, parece que foi assim como uma ordem. Aí eu voltei a tocar, foi quando começou os primeiros forró, que era na Ceasa, da Ceasa, aí foi quando fizeram o Parque do Povo, aí dali pra cá, até hoje nunca perdi uma noite no Parque do Povo, tocando forró com essa galera até hoje, e a gente está incrementando esse nome do Seu de Deus, que já se foi, mas a gente não está deixando cair essa memória do Seu de Deus. E falando em Parque do Povo, há tanto tempo que você começou lá, antes do Parque do Povo, como a gente vê hoje, que saudade você tem? Você tem saudade, você gosta de acompanhar as mudanças? O que é que te marca entre o que foi e o que é agora? Olha, tem um pouco de diferença, porque naquele tempo a gente era mais baile de latada, forró de candeeiro, onde se tocava era o pandeiro de couro, o gemalho, e tinha um instrumento que se chamava melê. Então era mais tradicional. Hoje mudou muita coisa, porque oito baixo aqui praticamente só tem eu, Zé Calixto, Luizinho, que toca aqui, e o próprio Geraldo Corrêa, que toca também. Mas depois que essas bandas tomaram conta disso aí, enganando o pessoal, tapeando, porque eu dei uma entrevista numa rádio lá em Serra de Vitéz, que antigamente se escutava, botava 4 CD ou 5 vinil, de Zé Calixto, Luizinho, Bastinho, botava os LP do pessoal tocando. Se você acertar quem é esse sanfoneiro que está tocando, depois de 4 vinil, né? Quando terminava, se você acertar quem foi o primeiro que tocou, o pessoal já conhecia Zé Calixto pelo dedilhado, pelo som do instrumento. Se conhecia Abdias, também pelo dedilhado, Geraldo Corrêa, Adolfinho, os sanfoneiros tudo daquele tempo,
eles conheciam. Hoje, se botar uma banda tocando no rádio, e botar 3, 4, não disser o nome, ele não sabe dizer, porque diz que tudo vem com a mesma origem, a mesma coisa, no mesmo sentido. Então, a gente vê esse elogio e vê essa coisa da diferença de hoje, que as bandas tudo é igual. Já os sanfoneiros do de baixo, cada um tem sua identificação, cada um toca de uma maneira diferente. Do ponto de vista de sobrevivência familiar, fala um pouco agora como atividade profissional. Com o surgimento das bandas, aí, a própria música nordestina ela passou por várias fases, né? E para sobrevivência, como é que foi então para sobreviver então durante todo esse período? Se está mais fácil hoje, se era mais fácil antigamente? Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Olha, antigamente era mais fácil, porque o oito baixo predominava e onde o pessoal, principalmente da roça, escuta um som de oito baixo, todo mundo corre para cima para escutar. Ainda esses dias eu tocando aqui na Palhaça do Marinês, chegou até uns gringos. Aí ele não sabia falar, mas alguma coisa eu entendia assim, tamponinha, quanto baixo? Eu tive que explicar como é que era oito baixo, que era botão aqui, não era acordeon. E eles caíram lá dançando, depois queriam para subir em cima do palco para dar uma fala. Como se entende algumas poucas frases deles, eles homenageou a sanfona do oito baixo. Quer dizer, uma coisa muito importante, a gente fica muito gratificante de saber que estava sumido o fole de oito baixo. Hoje a gente dá graças a Deus a Luizinho, que tem essa aula aí, como o meu filho está aqui também, que nunca ligava para pegar no oito baixo, ele já está desenvolvendo também, o Wesley, entendeu? O Gilcinho, que é o vocalista, está abandonando a cinegrafia para começar a tocar oito baixo também. Então, isso a gente fica gratificante, porque está reencarnando aquele pessoal, né, que não tocava oito baixo, a juventude está querendo voltar àqueles tempos. Agora tem um mistério em relação ao oito baixo, os leigos, né, dizem que é uma dificuldade em relação ao instrumento, para acordeon. Para acordeon. Há uma diferença, né? A diferença é enorme. Bastante dificuldade, bem mais dificuldade difícil. Porque a acordeon, você não só muda de dedo. Aqui eles são duas notas. Ele faz uma, dó, ré, no mesmo botão. Então, quase como quem faz poesia. O cara tem que nascer para aquilo, poeta, né? E ele dá um modo e o cara vai... Aqui a gente tem o problema daqui, a dificuldade é que você está tocando em velocidade e você rapidamente raciocinar se aquela nota que vai ser, se é para dentro ou para fora. Porque uma nota... Abrindo é uma nota? Uma abrindo uma nota, fechando é outra. Nota. Na sanfona... tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tanto faz abrir ou fechar. Aqui a diferença é que abrindo dá uma nota, dá uma nota, fechando é outra. Isso na hora de tocar faz toda a diferença. Tem que raciocinar rapidamente, quando você está tocando uma música com velocidade, saber se ela é para dentro ou se é para fora, e você toca certinho naquela nota na velocidade, porque ele tem dois jogos. Aí a dificuldade do oito baixo é essa, que muitos sanfoneiros dizem, rapaz, isso aí é só porque é pequenininho, isso é hora de tocar, eu vou aprender. Tenta abandonar a acordeon para que ele voltar a tocar oito baixo. Quando ele pega 2, 3 vezes, que ele começa a pensar que ele vai dar a nota ali onde ele quer na acordeon, ele vê que não tem nada, ele sai, esse instrumento está doido. Mexe muito mais com a alma do que com o próprio corpo. Eu gostaria de saber como é que se dá o processo de inspiração para a composição de cada toque, de cada tom. Como é que você é envolvido para criar suas músicas, suas melodias? Isso vem com o tempo, né? Que a gente começa a desenvolver e através do próprio instrumento vai se descobrindo, você treina, aprende uma música, depois aí você vê que já está enjoando aquela, tenta aprender outra, às vezes outro tom diferente, e tem que treinar naqueles tons, que por causa da dificuldade, que quanto mais tom difícil, mais a dificuldade aqui aumenta. Aí tem que treinar, é como o jogador de seleção, que ele já tem que dormir com a bola ali na cama. É como a gente aqui, se puder, tem que dormir com a sanfona ali. A esposa não fica com ciúme em alguns momentos, né?
fica não. Você Ela está já agarrado com a acostumou. sanfona o tempo todo e como é que fica essa? Ela a relação acostuma. esposa-sanfona, como é que é? Diga aí. Ela costuma e às vezes até orienta. Nesse momento é a sensibilidade no ouvir, né, para que venha a desenvolver aí. Porque aqui também tem um problema de que se você tem que escutar uma música umas 3 ou 4 vezes, gravar aqui para poder vir para aqui para os dedos, porque tem esse problema. Você tem que gravar na mente para depois acostumar os dedos a fazer aquilo ali. E tem hora que a gente procura a nota, num canto e ela vem no outro canto, mais facilidade a gente faz, mais difícil. Por isso que o instrumento ele é muito dependente, tem que estar treinando todo dia, descobrindo o segredo dele, de onde é que está as coisas, a facilidade, se a nota é para dentro, se é para fora, onde está mais fácil de executar. Por aí vem essa dificuldade. João, e o instrumento é personalizado? É fácil a produção? Hoje quem produz, esse teu tem teu nome, é todo bonito. De onde vem? Essa sanfoninha aqui, eu tenho ela na faixa de uns 37 anos. E ela já estava dependendo de um banho. Aí eu estive lá em Amazã, e lá por feito essa cobertura, que ele era azul, que era do tempo que eu tocava na casa de uma grande amiga, Maria Barbosa, que é a mãe dela, ela criancinha, e as festas lá da casa dela, tudo quem tocava era eu. Então era a mesma sanfona, só que era azul. Eu mandei fazer essa cobertura e ficou alguém interessante. Ela dizendo que parece até um instrumento importado. Aí, agora que eu tomei mais amor de tocar no instrumento. Ok. Vamos lá para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo com a família Calixto. Esse é o programa Terra Forrozeira, gravado aqui no Museu dos Três Pandeiros da UEPB. Vamos de mais música? Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio da minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. E começa a falar lá do coque, parece até que o coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como
humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá, porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês, já consigo tocar, já consigo fazer aquilo como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação, e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa lá no corpo mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. De volta aqui na TV e Rádio EPB, apresentando o programa Terra Forrozeira, de hoje, com a família Calixto, com muito prazer, aqui no Mato de hoje. Gostaria então que o Luizinho Calixto agora apresentasse a nova geração da família. Os meninos aqui, o Marcelo e o Wesley, eles estão aqui. Gostaria que você fizesse essa apresentação, então. Os meninos, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. Aqui com o instrumento preto está o Marcelo, que é filho do João, meu irmão, e o Wesley, que está com o instrumento azul, que é neto da minha irmã mais velha, é sobrinho neto. Uma coisa interessante que aconteceu com os dois, vem acontecendo sempre, isso é uma coisa de praxe, né? Eles não precisaram de professor para dar início, alavancar com a sanfona de 8 baixos, né? Então, depois, para aprimorar, eles estão precisando. Então, de vez em quando eu vou ao socorro deles. O Marcelo tem o próprio João que toca, o pai já está mais perto. Quando precisa de alguma coisa mais complicada, né, aí me procura. Eu digo assim, mais complicada porque eu tive a oportunidade de estudar um instrumento um pouco mais do que o João, de estudar um pouco mais do que o Bastinho, estudar um pouco mais do que o Zé. Como eu disse agora, eu estou percebendo a perfeição. Eu nunca vou tocar igual o Zé Calixto, igual o Bastinho, mas a gente tem que estudar porque uma vez eu conversando com um dos meninos, ele disse que todo dia ele pegava no instrumento para estudar o instrumento, porque se você não estudar, você termina esquecendo. Eu tiro por mim, se eu ficar 3, 4 dias sem pegar no instrumento, quando eu vou pegar é como se fosse um fato novo, tá entendendo? Um novo aprendizado. Então você tem que estar permanentemente em contato. Começa a enferrujar. Exatamente, você tem que estar permanentemente em contato com o instrumento. Isso eu digo para o profissional que vive da música, qualquer instrumento, seja violão, seja cavaquinho, seja pandeiro. De vez em quando você encontra pessoas que vêm com uma técnica, vêm com um assunto novo, tá entendendo? Isso é em qualquer profissão, você tem sempre que procurar aperfeiçoar, né? Como se fosse um lugar que você estuda para fazer o vestibular, passa, e são mais uns quantos anos na universidade para se formar, depois ainda tem pós-graduação, é uma coisa, então você tem sempre que estar praticando, senão esquece, perde. Eu vou perguntar aos meninos, hoje a gente sabe que o forró eletrônico está tomando conta da indústria, tomando conta do público, o forró estilizado, então por que numa época dessa investir em aprender, em se aperfeiçoar no fôlego dos baixos? Assim, em primeiro lugar, é um incentivo muito grande da nossa família, né? Da família Calixto. Até porque todos tocam sinfonia de 8 baixos. E no meu caso, como ele falou, eles já citaram aí o quanto é difícil de tocar, eu cresci ouvindo eles falar isso, que é muito complicado, que não tinha método na época de aprendizado. E eu pensava assim, eu desde criança eu sempre gostei de música, mas eu pensava, eu nunca vou tocar isso e tal, é muito difícil. Eu vi nas entrevistas, então eles falando isso, quanto é complicado. E um certo dia eu cheguei na casa do meu tio Bastinho e me deparei com um instrumento. E eu pensei, vou tentar tirar algum som, fazer alguma coisa.
para me satisfazer, só para o meu ego. E aí eu fiz também algo muito simples, de 4 notas, que os sanfoneiros antigos faziam, que é o tocador quer beber. Só que é muito simples e tal. Ele falou, é legal, você conseguiu fazer alguma coisa já. Mas não convenceu ele. E aí eu fui para casa e tal, e ficou uma melodia na minha mente, né? Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que conseguir tirar algum som. E aí tem uma música do Santana, Ana Maria, né? E aí eu, quando cheguei, voltei lá, peguei a sanfona, fiquei baixinho ali e consegui fazer a introdução da música. E aí, quando ele voltou, eu disse, tio, eu vou lhe mostrar algo que eu aprendi. Aí quando eu fiz, ele ficou muito feliz. Disse, Wesley, você aprendeu isso aonde? Quem foi que lhe ensinou isso? Aí eu disse, aprendi agora, aprendi sozinho. Então, ele disse, não, a partir de hoje, você vai a partir dali você percebeu que realmente tinha um dom. Até porque foi, como se diz, autodidata, né? Eu consegui fazer alguma coisa ali por minha conta só, que eu tenho certeza pelo fato da genética da família. A influência. Isso. E aí convenceu o tio e ele liberou para você entrar. Ele me emprestou a sanfoninha, eu levei para casa. E aí comecei a aprender músicas mais simples, como Asa Branca, que são mais fáceis de tocar, Parabéns para Você. E aí foi onde entra o tio Luizinho na história, que ele me apresentou o método de aprendizado de sanfona de 8 baixo. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de vocês terem que manter uma tradição, uma história familiar, musical, e ao mesmo tempo vocês vão ter que ir mais à frente e apresentar um fato novo, alguma coisa nova. É também uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Ter o sobrenome para hoje, nas costas. Com certeza. Porque, posso dizer assim, como é um instrumento de solo e tal, que muitas vezes não permite que cante certas músicas e tal, aí é uma dificuldade. Porque hoje em dia o mercado está, como a gente citou, está diferenciado e tal, mas aí é onde vem a questão da cultura. Eu não vou abrir mão jamais de tocar sanfona de 8 baixos, para tocar um acordeon e tal, porque eu sei que preciso de pessoas, de jovens que incentivem. Senão a cultura da sanfona de 8 baixos vai morrer. E eu tenho certeza que, dependendo da nossa família, eu, do Marcelo e de mais 2 primos, nós estamos dando essa continuidade. Marcelo, você já tem algum trabalho de estúdio, alguma coisa gravada já? Não, ainda não, porque nós somos ainda novos ainda, estamos aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais. Eu faço pouco tempo, né, 3 meses, caminhando para os 4 meses. A minha história mesmo começa com criança, né, vendo meu pai, meus tios tocando, e vendo aquela responsabilidade, vendo a mídia em cima deles como grandes músicos que estão executando esse instrumento, que é o mais difícil, creio eu, a ser executado. Então, tomei aquele medo, né? Porque ser calixto é uma grande responsabilidade, é um grande legado. É jogar na seleção brasileira do forró. Com certeza. É a mesma responsabilidade que o Hulk está lá. Aquele legado de ser calixto é muito duro. Então, eu fiquei com medo, com receio. Depois que ganhei maturidade, aí eu vou me desafiar a isso. Então, consegui minhas metas, mas aquilo me faltava no coração. Então, cheguei um dia, meu pai tocando, conversando, ele soltou uma conversa que ele teve com o Zé Calixto. Rapaz, será que nem os nossos filhos, nem ninguém vai tocar fora de 8 baixo? Será que isso vai morrer com a gente? Esse legado do papai vai morrer com a gente? Aí o pai disse, fazendo o que se o pessoal não quer tocar, né? Aí daí então veio ficar aqui martelando na minha cabeça, pô, vai acabar? Não vai acabar, não vai deixar. Pai, eu só não toco fole, porque até meu tio Luizinho falou, o fole é uma coisa que você tem que estar mastigando, repetindo, malhando, trabalhando, aquela coisa contínua, não pode parar com isso, senão vai ficar estacionado. Não vai fazer nada. Fole de 8 baixos, para você, o que você pensa para o futuro? Como sustento ou como lazer, hobby que vai ajudar a manter essa tradição? Bom, na verdade, eu penso no fole para o futuro como algo meu, algo que eu tenho que aprender
por crescimento próprio, porque como eu faço universidade, eu já estou querendo um curso superior para me sustentar, mas isso aqui é algo que eu carrego no peito, é uma paixão que eu tenho que levar para frente, essa história da minha família, a família Calixto, não pode morrer, tem que crescer, é uma coisa que eu estou aprendendo com meu tio, estou aprendendo com meu pai, estou aprendendo com meus primos, porque isso é uma coisa que um sanfoneiro passa para outro, um ajuda o outro, um vai lá dar um choque, ou sempre a gente pode se reunir. Então, eu carrego isso aqui com orgulho, como legado. Então, nesse momento, como é que está esse início de carreira? Vocês estão mais se dedicando a aprender, mas já tiveram experiência de palco, de tocar, já participaram da gravação de algum CD, do trabalho de algum cantor, de algum instrumentista? Como é que está esse início? No meu caso, não. Em relação a palco e tal, não. Tem, assim, a questão... essa semana aconteceu. Eu cheguei, meu tio estava tocando no lugar e ele me convidou para tocar e tal. Foi a primeira experiência. Mas, ainda, digamos assim, que ainda não chegamos a esse nível de se apresentar em show. Mas e gostou, tomou gosto, pegou o palco? E deu certo e fiquei satisfeito, o pessoal gostou, então para mim já foi um grande passo. No meu caso, eu já acompanho meu pai, né, tocando no piano, zabumba. De vez em quando o pessoal vai sair de casa, eu toco pandeiro com meus tios. Então é isso, o palco mesmo só com meu pai até agora, também está acompanhando ele. Eu não sou fundo ainda, não tenho esse nível ainda para chegar. Está chegando, estamos chegando. Agora vocês estão aprendendo e o vizinho está ensinando. Ensinar um instrumento não é muito fácil não, porque tem uma peculiaridade, aí não tem muita partitura, como é isso? Olha, a maior dificuldade que eu tenho é quando eu recebo um aluno que nunca teve contato com o instrumento, porque realmente é complicado. A complicação, porque o instrumento, a sanfona de 8 baixos é igual para o instrumento de sopro, né? Por que é de sopro? Porque para a gente tocar tem que, ó, ação do ar. Exatamente. Então, tem a parte do teclado, tem a parte do fole, né? Tem o acordeon, também tem a parte dos baixos, e tem uma peça aqui de suma importância, que esquecem de falar, que é o abafador, que eu estou com o dedo aqui. Ó. Isso aqui tem uma importância muito grande, porque é isso aqui que é o suspiro do fole. Tanto para abrir quanto para fechar. Porque às vezes você está tocando uma música que a nota aqui é fechando e a próxima é fechando também. Só que você não tem mais espaço para fechar. É aqui que entra o abafador. Ele abre. Tá? Sem dar outro nome. Exatamente. Entendeu? Então fica complicado. Então, quando chega um aluno que nunca teve contato com o instrumento, é aí onde a dificuldade é um pouco maior do que com quem já tem experiência, com quem já pegou, mexeu. E para isso você tem um método, né? Exatamente. Mas com tudo isso, quando chega, normalmente eu trabalho primeiro a cabeça. Né? Eu começo a fazer um estudo de cada um. Agora, o interessante disso tudo é que eu não tive ensinamento nenhum para fazer isso. É uma coisa que foi a mão de Deus mesmo, tá entendendo? Por quê? Quando eu digo a mão de Deus, há um pouco tempo atrás, me ligaram uma pessoa lá em Fortaleza, eu estava morando em Fortaleza, eu digo pouco tempo atrás, isso uns 5, 6 anos, e querendo alugar minha sanfona do arte. E eu cedi um instrumento, eu só disse que ia cobrar um valor, porque eu não sabia quem ia tocar no instrumento, podia danificar, desafinar, e eu ia ter que pagar para consertar. E o instrumento eu assisti o filme, e o tempo todo a minha sanfona lá em cima de uma prateleira, o tempo todo ali. Aí me veio na cabeça, esse vai ser o fim da sanfona desde baixo, vai servir de enfeite na prateleira dos outros. Foi aí que isso me incomodou, tá entendendo? E eu tomei essa decisão. Então, primeiro, quando eu digo trabalhar a cabeça da pessoa para receber um fato novo. A sanfona desde baixo é um instrumento complicado de se aprender a tocar. É um fato novo na vida. Quem quer aprender a tocar, tá entendendo? Então, você tem que trabalhar primeiro a cabeça, para depois colocar um instrumento no peito de quem vai tocar. Você tem que se preocupar com a postura, sentado, em pé, a forma de pegar um instrumento.
tudo isso. Então, Luizinho, daqui a pouco você mostra tocando aí pra gente um pouco dessa dificuldade. Quando vocês estão tocando, a gente não vê, né? Fica tão bonito. Porque estamos encerrando mais esse bloco do programa Terra Forrozeira, mostrando o talento, a alegria e o futuro e o presente passado da família Calixto, da TV, o EPB e Rádio EPB. Vamos tocar? Vamos tocar. Ela tenta fugir um pouco do padrão de revistas institucionais, de revista chapa branca, né? Na realidade a gente quer uma revista que faça o debate estético, que faça o debate das políticas culturais e assim, ela nasce de uma andança pelo estado da Paraíba a partir das comunidades ciganas de Souza. Piriá quer dizer caminhando em idioma calon, né, que é o idioma dos ciganos aqui da Paraíba, e a gente pretende provocar o debate, provocar as pessoas que escrevem, que pensam a arte e a cultura na Paraíba, e transformar isso num espaço de mostra de artistas, de fotógrafos, de escritores, de críticos, né? Então é uma revista que tem esse objetivo principalmente, né? De trazer o debate crítico a respeito da arte, principalmente, e a respeito da cultura. Infelizmente, já estamos chegando no nosso último bloco do Terra Forrozeira, hoje recebendo eles, a família Calixto, que se preocupam também em repassar esse conhecimento. No caso do Luizinho, é professor na UEPB, ele ensina uma geração, uma nova geração a conhecer e também a aprender sobre o folclore baixo. Então, Luizinho, fala um pouco, como é que está sendo essa experiência, o que está sendo repassado, como é que está sendo a recepção e o público aqui em Campina Grande. Como é ele? Ele tem procurado, tem se engajado, ou ainda falta um empenho aí de divulgação para que eles despertem essa vontade? Como em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença muito gentil do Breno, que está aqui nos apoiando com o violão de 7 cordas, é daqui de Campina Grande, é um dos músicos virtuosos do Campina Grande. Obrigado, Breno. É o seguinte, a Paraíba é o celeiro dos maiores e melhores tocadores de sanfona de outro baixo do Brasil. Eu comecei, a primeira vez, porque toda vez eu falo muito, né?
Então, eu fui convidado por um produtor cultural lá no Recife para fazer uma palestra durante uma semana sobre a sanfona de Odibácio. E eu falei para ele, sim, mas eu vou fazer o quê? Senão você vai ensinar o povo a tocar. Ensinar? Você está doido. Ninguém me ensinou, como é que eu vou ensinar? Eu vou repassar o que eu nunca recebi, eu não sei nem como me dirigir ao público. Não, mas você tem que ir. Não, eu não vou, não, arranje outro, porque eu não vou. Ele disse, você tem que ir, porque eu já assinei o contrato. Eu disse, mas você assinou o contrato sem me consultar. Ele disse, eu já assinei o contrato, você não tem como correr, você tem que ir. Moral da história. Fui conversar com o secretário de Cultura, ele me disse, se você atingir 10 pessoas durante uma semana, quer dizer, se fosse 1, 2, 3 pessoas por dia, estava bom demais. No final das contas, para contar a história, 72 pessoas frequentaram a sala de aula. Isso depois virou um mês de aula. A coisa começou, sabe, se expandir. A partir daí, a minha mente começou a clarear para dar aula. Foi ali que surgiu, então, o professor. Foi essa capacidade que você achava que não tinha de repassar alguma coisa que você não recebia formalmente. Porque eu não sabia nem como. Eu vou passar o quê? O que é que eu vou ensinar? Como é que eu vou começar? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro beabá? Porque a maior parte dos sanfoneiros de Odibácio toca e não sabe o que é que está tocando. Ele não sabe onde é que está um dó, não sabe onde é que está um ré, um fá. Muito menos diferenciar um acorde maior e um acorde menor. E é dó, né? E tem dó. Então, meu Deus do céu, me colocaram desculpa a expressão, num rabo de foguete. Aí eu digo, bom, mas se eu estou aqui, né, alguma coisa, sabe, Deus tem um propósito para mim em relação a isso. Mas como é que está sendo essa experiência na UEPB? Você está vendo novos cultos, realmente pessoas interessadas aprendendo? Graças a Deus. Eu fui convidado pelo reitor Rangel Júnior, que já somos amigos desde muitos anos, lá de Fortaleza, e ele disse, acabou, topa voltar para morar em Campina Grande? Eu disse, isso eu estava morando em Fortaleza. Top. Ele disse, eu quero você dar aula de sanfona de Odibácio em Campina Grande. Eu achei um ato de coragem da parte dele, porque a sanfona de Odibácio é um instrumento que você liga o rádio, você não escuta. Raramente você escuta se tocar uma sanfona de Odibácio. Você escuta Zé Calixto, eu, porque nós somos os únicos que estamos gravando. Os outros já virou baú, os discos, né? Mas tudo bem. Então vai fazer um ano agora, no mês de julho, que nós começamos com uma proposta de ensinamentos da sanfona de Odibácio. E eu posso dizer para vocês que, por exemplo, o Wesley é um dos alunos, o mais eficiente deles, porque quando ele chegou lá, ele já tocava alguma coisa. Então eu procurei trabalhar dele, porque o que saía dele, ele já passa para outros que estão chegando, para começando, porque sempre tem, por exemplo, eu recebo um aluno hoje, daqui a um mês chega um, aí diz, professor, eu queria aprender a tocar um instrumento, agora já começou, não tem mais vaga. Se eu não aceitar, para mim vai ser uma decepção. Alguém, não, pode vir, que você será bem recebido. Então ele chega, eu vou ter que começar o processo todinho só com aquele, enquanto que os outros já estão com 30 dias adiantados. E aí onde entra o Wesley, tem mais dois lá que começam com ele. Agora, para o aluno que quer aprender e quer comprar um instrumento, como é que faz? Nós temos fábrica no Rio Grande do Sul, nós temos fábrica aqui em Campina Grande, nós temos facilidade de comprarmos instrumentos através da internet. É só consultar os sites de sanfonas. Fora do Odibácio ainda é fabricado? Ainda é fabricado. Custa em torno de quanto? Em média, por exemplo, um instrumento desse aqui custa em média uma faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Tá entendendo? É um preço acessível, não tem tanta dificuldade de conseguir. A dificuldade maior é de aprender a tocar dele. Agora a experiência de vocês é vasta e também assim, interagiram com grandes ídolos, né? Da música hoje, muito conhecidos. Jackson também com toda a experiência. É verdade. Então, tem uma imagem que me marca nas falas de Marinês, que ela fala que tocava em cima do caminhão, né? Com Gonzaga naquele começo, né? Então, assim, o que do começo de vocês já não existe? Onde foi que vocês tocaram? Com quem vocês estiveram? Que são coisas que já, né, que só dependem da memória, da lembrança de vocês para se perceber. Olha, eu pelo menos toquei em quase todos
da música nordestina. Por exemplo, Jackson do Pandeiro, trio nordestino, a primeira formação do trio nordestino, a primeira formação de Três Nordeste, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Ari Lobo, Elinho Julião, Messias Holanda, enfim, da área do forró, o que você citar aí são muito poucos, que eu não tive a oportunidade de tocar. Já tive a oportunidade de tocar, fazer shows com Fagner, tocando sanfona de baixo, que é difícil, porque o acordeon é um instrumento mais rico em harmonia. Sanfona de baixo é um instrumento mais pobre. Mas tive a oportunidade de tocar com Fagner, já tive a oportunidade de tocar com Belchior, tá? E gravei agora há pouco, coisa de uns 15 dias atrás, com Chico César. O esquema de Chico César é um pouco diferente do nosso esquema, mas Chico fez questão de botar uma sanfona de baixo num samba que ele gravou e me convidou e eu fui, coloquei e ficou muito bom. Então já tive a oportunidade de tocar com músicos que já não estão mais entre nós, como foi o caso do Franco Marocco, um acordeonista norte-americano, acho que um dos melhores do mundo conhecido. Já tive a oportunidade de tocar com o Richard Galliano, que é um acordeonista francês. Tá? Tive a oportunidade de tocar com Mirko Patarini, com Antônio de Pacarotella. São dois craques do acordeon, são italianos. Tem um que é representante da marca Scandale. Todo mundo viaja o mundo todo. Então, as oportunidades que lhe surgiram, eu reconheço que foram bem maiores do que para outros sanfoneiros de 8 baixos. Do planeta Terra, você tem conhecimento de outra família que trabalha com 8 baixos ainda hoje ou somente a família Calixto? É exclusividade? Olha, a família Calixto é a família que tem a maior quantidade de sanfoneiros de 8 baixos do mundo. Porque nós podemos citar o seguinte, a família Gonzaga. O seu Luiz Gonzaga tocava sanfona de 8 baixos, mas depois parou para tocar acordeon. O pai dele, seu Januário, tocava sanfona de 8 baixos, faleceu. Depois Zé Gonzaga tocava sanfona de 8 baixos, mas foi conhecido através do acordeon. E o Severino Januário, que aprendeu a tocar sanfona de 8 baixos e morreu tocando sanfona de 8 baixos, por incrível que pareça, morreu com a sanfona no peito. Ele teve um infarto, estava tocando e caiu com fole no peito. Né? Então, depois da família Gonzaga, tocando mesmo sanfona de 8 baixos, somos nós. Eu toco violão, toco cavaquinho, toco acordeon, toco vários instrumentos de percussão, João também toca, Baixão também tocou, Zé Calixto também toca, mas nunca deixamos a sanfona de 8 baixos. Então, a família Calixto é uma família tradicionalmente conhecida como sanfoneiro de 8 baixos. Fazendo uma avaliação, podemos ficar esperançosos, otimistas em relação ao futuro da preservação do folclore de 8 baixos. O que é que você observa? Podemos esperar novos talentos nascendo aqui em Campina Grande, conforme a sua avaliação como a mestre de muitos? Sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, estou muito animado, principalmente aqui em Campina Grande, porque no primeiro semestre do ano passado, eu recebi 14 alunos, nós não tínhamos instrumento suficiente para todos. Mas eu sei que nisso tem muita gente que chega a um ponto que ele vê que não tem nada a ver com aquilo e muda de ideia, passa para outro instrumento que existe. No segundo semestre do ano passado, eu recebi os mesmos do primeiro semestre e mais uns 5 ou 6 novos. Por exemplo, agora nós temos 10. Estamos com 10 alunos lá no Centro de Arte e Cultura da UEPB, aqui no centro da Campina Grande. Então, eu estou muito animado e tenho que estar, porque, graças a Deus, eu estou vendo a sanfona de 8 baixos renascer das cinzas. Não só aqui, como no estado de Pernambuco. O método que eu criei, que é vamos dizer, manual, não é nem método, eu chamo de manual. Então, é o único livro educativo para se tocar nessa afinação que nós tocamos que existe. Como eu falei antes, eu já mandei esse manual para alguns países da Europa, para a África, aqui no Brasil. Todos os estados do Brasil têm, e as pessoas se comunicam comigo periodicamente, querem ter mais informação. Lá no Rio Grande do Sul, vocês sabem que lá a afinação é outra. Lá é conhecido o instrumento como gaita ponta. A sanfona, a gente pode citar o Renato Borghetti. Teve um dia que peguei minha sanfona, só por curiosidade, entreguei para ele tocar, ele pegou, mexeu, disse, não tem nada a ver
a nossa afinação com a afinação que vocês tocam. E eu recebo muita ligação, muitas ligações de gaúchos, pessoas do sul, querendo aprender a tocar o forró que a gente toca, mas para aprender a tocar tem que ser na afinação que a gente toca. Então o que é que eles estão fazendo? Ou estão fazendo o transporte da afinação deles para a nossa, ou estão comprando um outro instrumento já transportado para tocar. E assim a coisa pegou no Brasil todo. Então há um interesse, um chamamento muito grande para se tocar na nossa afinação. E aqui em Campina Grande, na Paraíba, particularmente, depois que chegou à tona jornal, rádio, televisão, tudo isso, inclusive o momento que nós estamos vivendo agora, é um momento de suma importância para quem tem interesse. Interrompendo como a terra do maior São João do mundo, acho que tem a obrigação de pensar em coisas assim, né? Em dar sustentabilidade a essa festa que não pode acontecer apenas no mês de junho. Tem que ter formação, músicos, tem que surgir. Em Brasília, onde eu moro, tem um clube do show. Então, durante o ano inteiro, a formação de músicos que Brasília exporta constantemente, né? Então, assim, o show é ali toda semana, tem shows a semana inteira, e os músicos se formando. E aqui a gente vê que o São João, ou que a cultura ligada a isso, ao forró, ou a nossa festa, às vezes se atém só ao mês de junho. Então, eu fiquei muito feliz quando soube dessa iniciativa arrojada do reitor, de convidá-lo, de você estar emprestando esse talento a dar esse suspiro de futuro com esse instrumento tão bonito. Mas ainda há muito que se fazer. Ainda há muito que se fazer para nós chegarmos a um ponto. Teve uma época que nós contávamos aqui, por exemplo, se for contar nos dedos, a quantidade de sanfoneiros de Oito Baixo que tem aqui no estado da Paraíba, nós contávamos isso há 30 anos atrás. Era Zé Calixto, Abdi, Geraldo Correia, Adolfinho, Zé Buxis, qual tanto do sanfoneiro de Oito Baixo. Hoje em dia você conta nos dedos. Zé Calixto está com 81. Geraldo Correia tem 80 e muitos. Está entendendo o que é? Então é por isso que eu estou engajado, no que depender de mim, no que precisar, eu estou sempre à disposição, a qualquer dia, a qualquer hora, porque eu quero ver esse instrumento no lugar que ele merece, ou seja, em cima, sempre no alto, principalmente no peito de Wesley, que é jovem, no peito de Marcelo, que é jovem. Eu conheci um garoto lá no interior da Bahia, que tem 6 anos, já está tocando asa branca por fora de nós. Isso é incrível, é impressionante. Por sinal, até me ligaram para comprar um instrumento para dar de presente a ele na nossa afinação. Tudo isso é o trabalho que está começando aqui, através da UEPB, através do nosso reitor. Tudo isso está florescendo, está se expandindo para o restante do Brasil todo. Eu digo isso para vocês porque eu recebo mensagem todo dia de pessoas elogiando a iniciativa do reitor Rangel Júnior, da UEPB, de todos que fazem a UEPB, que graças a Deus nós temos uma equipe de pessoas assim, muito capacitadas, muito boa vontade de colocar isso sempre no patamar de cima. Não, tudo bem. Eu ia só fazer uma pergunta, mas quando ele entrou numa avenida de felicidade, assim, de satisfação, eu pergunto sobre a questão de, por exemplo, o lado artístico, que você demonstrou de prazer, mas do ponto de vista profissional, se você se dá totalmente satisfeito. Mas eu acho que não cabe essa pergunta, porque ele entrou com uma linha tão positiva que eu acho que agora cabe somente e você certo. Ok, a conversa está boa, daria aqui horas e horas de muita conversa, mas a gente vai encerrando o nosso programa Terra Forrozeira, da Web Rádio e Web TV. Antes de encerrar, deixa eu apresentar novamente todo mundo. Rafael, representando aqui os jornalistas, aliás, os estudantes de jornalismo e de comunicação social da UEPB. Tem Wesley e Marcelo, a nova geração dos sanfoneiros de Oito Baixos. Temos o Josinaldo Ramos, que está representando aqui a Web Rádio. Luizinho Calixto, não precisa nem falar. Breno, que veio acompanhando a família Calixto aqui com o violão 7 portas. Joãozinho Calixto, que também tem essa responsabilidade de passar esse instrumento para as próximas gerações. E Valesca, que veio nos acompanhar, jornalista convidada. Eu sou Luciana Souza. Agradeço a presença de todo mundo, em especial a família Calixto.
Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos encerrar com uma música especial feita por Luizinho Calixto, ele vem contando também pelo reitor Rangel Júnior, que fala da família, né? É verdade. Esse instrumento que eu trago na versão tá no meu peito, perdido no coração, como um presente de tudo uma história carregada de emoção. Desse brinquedo faz parte da minha vida. Tem outro mais que um par, o outro é só botão.